O bonde das amantes é antigo e acredite você, já emplacou muitas rainhas por aí. Camilla Parker não é a primeira a conseguir o feito, né, de expor a hipocrisia de uma monarquia que inclusive está à frente de uma igreja. Quem não se lembra que Betinha impediu aí o fatídico casamento da princesa Margaret com o grande amor da vida dela, que era um homem divorciado, e aí depois de tudo acabou permitindo que a Camila ficasse com o título de rainha consorte também, né? Pois é, e olha que Margot nem chegaria perto do trono, ela só queria se casar com a pessoa com quem ela gostava, né? Pois é, com certeza a Camilla Parker Bowles decorou todos os livros sobre outras amantes que deram um jeito de se aboletar no trono real. Vamos ver de quem ela tirou inspiração. Lembrando que isso aqui é uma grande brincadeira, né? Óbvio que esses dois aí se gostavam desde o começo. Se eles tivessem se casado lá no início, nada disso teria acontecido. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada. É de graça. Inês. Começando por ninguém menos do que Inês, da frase Inês é morta. Frase essa que eu adoro e uso sempre aqui nos canais, né? Ela sempre foi amante de Pedro I de Portugal, filho de Afonso IV. A esposa dele, que era Constança, morreu em 1349 e assim ele se viu livre para se casar com sua amante Inês, que era dama de companhia da Constança. Acho que falei Constança, mas é Constança. A intenção de Dom Pedro de Portugal era se casar com a Inês depois de ter se tornado viúvo. Só que o pai dele tinha muito medo da influência da família da Inês. E aí, com medo de um golpe ou qualquer coisa do tipo, ele acabou proibindo esse casamento, mandando Dona Inês para um exílio no convento. Isso não foi impedimento, também é um amor de Inês e Pedro, já que o príncipe vivia lá nesse convento atrás dela, inclusive mesmo em solo casto. Eles tiveram 3 filhos, que foram João, Denise e Beatriz. Os dois chegaram a se casar em segredo e quando o rei Afonso descobriu essa história toda, o homem ficou fulo da vida. Essa história aí é uma versão muito mais bizarra do que Romeu e Julieta e aconteceu na vida real, né? O rei Afonso ele encomendou o assassinato de Inês, que foi morta, né, no convento, na frente dos próprios filhos. Assim que o rei morreu e Dom Pedro assumiu o lugar dele, ele começou um grande plano de vingança. Aí, minha filha, aí foi barraco. Primeiro ele foi atrás dos assassinos da Inês e mandou arrancar o coração de um por um. Depois ele mandou exumar o corpo da sua amada, né? Vestiu o cadáver com as melhores vestes e colocou a mulher, né, entre aspas, que era um corpo, ali sentada no trono com a coroa na cabeça. E Dom Pedro queria que sua amada tivesse finalmente a honra, né, merecida. Então, acredite você, mas ele fez toda a nobreza beijar a mão da defunta e acompanhar o cortejo em sinal de lealdade à rainha. Por conta de tudo isso, Inês é considerada uma rainha póstuma, né? E é daí que vem a frase Inês é morta, que significa tarde demais. Agora que a mulher está entre nós, não vai usufruir do título de rainha consorte. Dom Pedro implorou ao Papa para poder reconhecer esse casamento, mas não rolou. Os filhos, supostamente bastardos, foram criados com tudo do bom e do melhor, com toda a pompa e circunstâncias. Eu digo supostamente porque o Papa ele acabou negando a legitimidade, né, dos filhos e nenhum deles pôde pleitear a herança do pai. Os meninos eles foram criados, apesar disso tudo, como membros da realeza, mas mesmo assim, quem acabou sucedendo Dom Pedro foi Fernando I, filho da Constança. Lembrando que estamos falando de Dom Pedro I de Portugal, né, que veio muito antes de Dom Pedro I aqui do Brasil. Christina Abrahamsdotter. Saindo de Portugal, vamos agora para a Suécia. Esse trono ele é bem... muitas histórias interessantes aí que rolaram, né? A Cristina era uma finlandesa, filha de alguém que não era nobre, né? Ela não tinha título, não tinha nada. Aos 24 anos ela conheceu Carlos VIII, que era o rei que tinha sido deposto e exilado lá na Finlândia, que na época, né, era um território pertencente à Suécia. Os dois, eles namoraram por 1 ano e ele levou a Cristina para a Suécia no ano seguinte, quando ele foi, né, finalmente reclamar o trono que era dele por direito. Antes de se enrolar com a Cristina, o Carlos ele já tinha sido casado 2 vezes e tinha 10 filhos, mas a segunda esposa e seus 5 filhos homens acabaram morrendo da peste bubônica, né? Deixando 5 filhas vivas e
elas não poderiam dar sucessão ao trono, porque na Suécia, lá não se aceitava uma mulher como uma monarca. Para a felicidade de Carlão, a Cristina deu à luz a um filho homem e a uma filha também, que se chamavam Carlos e Ana. Quando o Carlos pai começou a morrer, ele chamou um padre para poder oficializar aí esse casamento, né? E com isso colocar Carlos, o filho, né, no trono de sucessão. Dias depois, a Cristina ela foi declarada rainha, né, depois do falecimento. Isso foi no começo do ano de 1470. Na época, o príncipe tinha 5 anos de idade e a mãe não tinha influência política nenhuma, né? Então a família acabou entrando numa briga para ver quem ia governar. O sobrinho do falecido acabou tirando a Cristina do poder em maio daquele mesmo ano, né, de 70, e se tornou regente. Ninguém sabe assim que destino levou Cristina e os filhos dela também. Provavelmente deve ter saído a francesa para não deixar a própria cabeça a prêmio, até porque era isso que o pessoal do bem, né, fazia quando não queria competição pelo trono. Ana Bolena. Vamos começar com a saga do casamenteiro Henrique VIII da Inglaterra. Depois de anos casado com a Catarina, o Henrique ele ficou cansado de esperar que ela lhe desse, né, um filho homem para poder herdar o trono inglês. A saída de Henrique foi passar o rodo pelo reino inteiro até que uma das suas amantes ficasse grávida. Foi assim que ele descobriu que não tinha nenhum problema de infertilidade, né, porque uma das amantes realmente ficou grávida. Ele pediu ao Papa para poder anular o casamento com a Catarina e já estava de olho na próxima da fila, que era Ana Bolena, né, filha do embaixador da França. Ela não era considerada bonita na época, para os padrões da época, mas dizem que ela tinha uma grande personalidade, né, que encantou o rei, e corria o boato também por aí de que ela e a irmã dela, né, a Maria, eram bem namoradeiras, o que despertava a curiosidade do monarca. A princípio, ela não queria ficar com o rei, até porque ela queria um homem só dela, né, um marido que fosse só para ela, não queria ser amante de ninguém. Como ele insistiu muito, ela acabou colocando a seguinte condição, né, antes de partirem para os finalmentes, teriam que se casar primeiro. O Henrique, ele ficou 7 anos lutando com a igreja para poder se livrar do casamento. E aí, como não conseguiu chegar a nenhum acordo, resolveu romper de vez com a igreja católica e fundou a igreja anglicana, conseguindo assim a bendita da anulação, né? Nesse tempo todo aí, a Ana Bolena não deixou o rei encostar um dedo nela também, supostamente, né? Ela não queria engravidar e ter um bebê no cargo de amante, com medo de não poder se tornar rainha, e dos filhos também, né, carregarem aí a alcunha de serem ilegítimos. Eles tiveram um casamento secreto e tudo aconteceu também de uma forma muito rápida. A anulação do casamento do Henrique saiu em maio e em junho a Ana já estava com o barrigão ali, né, e foi coroada como rainha. Em setembro nasceu o primeiro filho do casal, né, que foi a futura rainha Elizabeth. A Ana não deu filhos homens ao Henrique e acabou perdendo o segundo bebê. Ele acabou voltando aos velhos hábitos de ter várias amantes e a Ana, é óbvio, ficou com ciúmes. Os inimigos da Ana, que não eram poucos, fizeram muitas acusações de traição e incesto, levando a rainha à decapitação. A ironia de tudo isso é que a filha dela, né, Elizabeth I, foi quem acabou herdando o trono, se tornou um nome muito forte também na história do Império Britânico, talvez um dos mais importantes. Joanna Seymour. Apenas 11 dias da morte da Ana Bolena, Henrique se casou com sua terceira esposa, que era nada menos do que a dama de companhia da falecida. Como você pode ver, inclusive, esse cargo a ele é muito propício aos amantes de plantão, né? O Henrique ele escolheu a Joanna justamente por ela ter a personalidade oposta, né, a de Ana Bolena. Estou falando de Joanna, mas é Joanne, né? Mas vamos falar Joanna. Além disso, a mãe da Joanna era mãe de 10 filhos também, então ele ficou na expectativa de que o gene fértil, né, tivesse ali também nessa mulher e que ela sim fosse capaz de finalmente dar um filho homem para ele. Dizem as fofocas que os dois já estavam meio que buscando em outros braços seus abraços, mesmo lá na época em que a Ana Bolena ainda estava viva, e esse teria sido o motivo do casamento às pressas também, já que a Joanna teria engravidado nesse meio tempo. Ela de fato deu um filho para esse rei desesperado, mas a Joanna infelizmente acabou falecendo somente 12 dias depois do parto. Catarina Howard.
Henrique não estava disposto a ser um homem solteiro e foi atrás do próximo rabo de saia que apareceu. Ele estava noivo de uma mulher, que era uma escolha política, né? Ana de Cleves. Ele até aceitou o papel para poder cumprir a tabela, né? Se casou aí com essa quarta mulher. Só que ele vivia de olho na dama de companhia dela, que era a Catarina Howard, né? Que era a prima de Ana Bolena. Ó a confusão. A Catarina só tinha 15 anos na época e tinha sido colocada no palácio a mando do tio, né, que era um duque que queria influência na política. O Henrique, ele anulou rapidamente o casamento que ele tinha feito lá com a Ana de Cleves e resolveu se casar com a Catarina, que virou rainha. A fofoca que corre é que o rei já estava muito velho na época, né, estava muito gordo e tinha uma lesão na perna que dificultava ali a consumação do casamento, digamos assim. A Catarina começou a ser chantageada por uma pessoa que afirmava que ela não era virgem quando ela se casou com o rei, alegando que a rainha foi abusada por um homem e que estaria mantendo um caso também com um parceiro de confiança do rei. Henrique VIII ficou arrasado com a traição, até porque, pelo visto, só ele podia pular a cerca, e mandou decapitar Catarina, que tinha só 19 anos de idade na época. Karin Mansdotter. Temos mais uma rainha aqui da Suécia também na nossa lista, né? Isso aqui é história de filme também. Tô falando que as histórias da Suécia, misericórdia. A Karin, ela era filha de um guarda prisional e trabalhava numa taverna, né? Cujo dono era um músico. Adivinha quem que ficava zanzando para aquelas bandas? Pois é, o então rei da Suécia, Erik, o 14º. Foi lá que ele se interessou pela Helles Garçonete de 15 anos. Helles entre aspas, né? Os dois se tornaram amantes muito rápido. O Erik, ele tinha 32 anos e ele vivia atrás de tudo quanto era membro das monarquias pela Europa. Ele chegou a cortejar até a rainha Elizabeth I da Inglaterra, que obviamente negou, esse convite. O Erik ficou obcecado pela Karin e comprou joias para ela, roupas novas, deu lugar de honra na corte, deu um apartamento no palácio e até permitiu que ela tivesse funcionários. Um dos empregados era um músico, dono da taverna onde ela trabalhou. O rei até arrumou ali um professor para poder ensinar a Karin a ler, a escrever. A corte desconfiou daquilo ali e começou a achar que ela estava usando bruxaria e algumas poções de amor também para poder enfeitiçar o rei. No entanto, a família dele gostava bastante dela, até porque o Erik, ele tinha uma doença mental que levava a ataques de fúria, e agressividade, e só a Karin conseguia lidar com ele nesses excessos. Ainda assim, eles ficaram meio chocados, a família, quando ele quis casar com a Karin. O casal tinha 2 filhos, Sigrid e Gustav, que receberam os títulos de príncipe e princesa. Teve um episódio em que os nobres foram lá bater um papo, com o Erik, e aí ele teve um ataque de fúria bravíssimo. A Karin tentou ajudar, mas não teve jeito, Ele ficou com raiva e mandou sair executando um monte de gente de uma forma muito injusta. Ela levou a culpa pela treta, a situação ficou insustentável e ele foi, o rei foi afastado, foi preso junto da esposa e dos filhos numa torre na Finlândia. A Karin engravidou 2 vezes enquanto eles estavam aí nessa torre, mas as 2 crianças faleceram. Para evitar que isso voltasse a acontecer e que nascessem também mais candidatos, ao trono, eles foram separados e algum tempo depois o Erik acabou envenenado com arsênio. Ele morreu em 1577. A Karin passou o resto da vida dela vivendo numa cidadezinha lá da Finlândia e era respeitada na vizinhança, Mas por medo do irmão do Erik querer acabar matando o filho dela numa briga ali pelo trono, ela mandou o menino se esconder na Polônia. Catarina I. Essa história da Catarina, que foi imperatriz da Rússia, até virou uma série que está disponível lá na Paramount Plus, estrelada por Elle Fanning, e que se chama A Grande. A Catarina I, ela nasceu sob o nome de Marta Helena, na antiga comunidade lituana polonesa. A Marta Helena, ela ficou órfã muito cedo e trabalhou anos como copeira na casa de um pastor alemão. O pastor alemão era um pastor que era da Alemanha, tá? Não era o cachorro pastor alemão, pelo amor de Deus. Só que, quando ela entrou na adolescência, ela ficou muito bonita. E aí os donos da casa ficaram com medo de que os filhos quisessem fazer coisas com ela. E aí arrumaram logo um oficial sueco para ela se casar. O casamento, porém, durou só 8 dias, porque a guerra estourou na época e os suecos foram expulsos da Polônia e assim Marta Helena nunca mais viu seu marido. Ela acabou virando amante de um general russo que levou Marta Maria para casa dele e foi lá que ela foi vista pelo melhor amigo do czar, Pedro o Grande.
que sabia que aquela mulher ali talvez, né? Olha, era exatamente o tipo do Pedrão. Pois é, esse melhor amigo apresentou o casal e logo eles se tornaram realmente amantes. O Kizar, ele era casado na época com uma mulher escolhida pela mãe dele e apesar de ter 3 filhos com ela, os dois se detestavam. Depois de fazer uma viagem pela Europa, ele acabou voltando para casa decidido a mudar as coisas e ocidentalizar a Rússia. Pedro o Grande ele se divorciou da mulher e queria acabar de vez com os casamentos arranjados também, que eram a regra da elite russa, né? Ele se casou em segredo com a Catarina, antiga Marta. Ela ganhou esse nome depois de se converter também à Igreja Ortodoxa. Os dois eles tiveram 12 filhos, mas só 2 chegaram à vida adulta. Eles viviam como um casal comum também, né, numa espécie de cabana, né, uma cabana grande, enquanto ele construía a cidade de São Petersburgo. Porém, numa guerra com o Império Otomano, Pedro foi derrotado. E aí Catarina sugeriu que, em vez de se render, né, Pedro deveria tentar subornar os otomanos com as joias dela, em troca de deixarem os russos se retirarem. E a ideia realmente funcionou bastante, né? Pedrão ele ficou tão feliz que acabou recompensando Catarina se casando com ela publicamente e fazendo a cerimônia de coroação. E aí, pouco tempo depois, ele acabou falecendo e como ele e a Catarina só tinham 2 filhas que eram mulheres, não tinha ninguém para poder dar o trono. A Catarina ela decidiu se autoproclamar governante e até tomou algumas medidas bem populistas para poder ganhar a população. Infelizmente, ela só ficou 2 anos no poder e veio a falecer de uma doença infecciosa. A Catarina foi a primeira mulher a governar a Rússia e abriu caminho aí para que outras mulheres também pudessem seguir o seu exemplo. A Rússia ela manteve as origens, né, da vida da Catarina em segredo por centenas de anos. Inclusive faz pouquíssimo tempo que a história real dela veio a público. Camilla Parker. A mais famosa ex-amante é a Camilla Parker, né? Curiosidade é que ela é bisneta de uma mulher que foi uma das amantes também do rei Eduardo VII. Eu vou fazer um vídeo falando sobre ela, né, qualquer dia desses aí, mas nesse agora a gente vai falar só da Camilla. A família da Camilla era abastada, ela foi criada com tudo do bom e do melhor, ela estudou em boas escolas na Suíça e depois foi para Paris para poder estudar francês, né, se mudando em 1965 de volta para Londres a trabalho. Só que Camilla, ela foi demitida de um dos seus empregos por chegar tarde depois de passar a noite na farra. Ela tinha um relacionamento bem confuso, sempre teve, né, com o Andrew Parker Bowles. E aí depois que eles terminaram, ele chegou a namorar a princesa Anne, como foi mostrado em uma das temporadas de The Crown. A Camilla frequentava o mesmo círculo que os filhos da rainha Elizabeth, que como eu falei, era uma família, ela vinha de uma família abastada, e ela conheceu o príncipe Charles em 1971. Segundo alguns relatos, eles começaram a namorar e até se apresentaram para as famílias, mas em 1973 ele foi servir a marinha, coisa que ele odiava. E o relacionamento acabou. Ninguém sabe assim exatamente o porquê. Dizem que teve dedo da família real, que achava que a Camila não seria uma rainha apropriada, né, para aquela situação ali. A Camila se casou com o Andrew Parker Bowles e eles tiveram 2 filhos. Em 1979, a Camila e o Charles se reaproximaram, né, depois da morte de um dos tios dele. O Andrew Parker Bowles, pelo que dizem os historiadores, sempre foi um corno ciente, ele não se importava muito com o príncipe, até porque ele também, né, tinha suas amantes por aí e ele ganhava muitos benefícios com esse relacionamento aí da esposa. Os dois se divorciaram em 1994, enquanto o casamento de Charles e Diana só acabou de fato em 96. Charles e Camilla tentaram ser discretos após a morte da Diana e aos poucos começaram a ser vistos juntos em alguns eventos. O casamento mesmo só aconteceu lá em 2005, numa cerimônia civil. Após a morte da rainha Elizabeth, o palácio ele confirmou que a Camilla receberia o título de rainha consorte, título que até então ficaria em memória da falecida princesa Diana, né? O combinado era que a Camilla seria princesa consorte. Ainda acho que Marília Mendonça estava certíssima, amante não tem lar, mas algumas delas conseguem furar essa bolha aí e enfiar os seus nomes, né, no meio da história. E não foram poucas também, né, pelo visto. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.